A você que acompanha o portal Destaque Regional, seja bem-vindo ao Política em Destaque. Hoje vamos conversar com o vereador de São Lourenço do Oeste, Mauro César Miquelon. O Mauro é um dos vereadores mais atuantes na legislatura e atualmente está conduzindo uma audiência pública que será realizada no final do mês. Mas ele traz mais informações sobre esse trabalho e também outras ações que são desenvolvidas junto à Câmara Municipal de São Lourenço do Oeste. Mauro, seja bem-vindo ao Política em Destaque. Muito feliz em estar aqui, Felipe, no Destaque Regional, né? E contribuir aí, levando informações a toda a população em relação ao trabalho nosso na Câmara de Vereadores. Mauro, a Câmara de Vereadores ela é um órgão que muitas vezes trabalha tecnicamente escondido, mas que tem muitos resultados entregues à comunidade lourenciana. E tu está à frente de uma das comissões que mais tem movimentado os bastidores da Câmara Municipal. Qual é a comissão que tu integra hoje na Câmara? Atualmente, eu faço parte de 3 comissões na Câmara de Vereadores. Uma delas, a qual eu presido, é a Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Sou membro na Comissão de Orçamento, Finanças e Contas e também sou presidente na Comissão do Código de Ética da Câmara de Vereadores. Código de Ética, que é uma comissão que foi criada nessa legislatura, né? Perfeito. É uma comissão que foi instituída primeiramente como provisória, né? Nós tínhamos o nosso regimento interno que regia nossas ações como vereador, mas não tínhamos a Comissão de Ética e Conduta para que fosse fiscalizada a nossa conduta caso cometermos algum equívoco, né? E sermos julgados por isso. Então, foi instituído justamente nessa legislatura. Mauro, uma das ações que está gerando mais notoriedade nos últimos dias é a audiência pública que vai ser realizada no final do mês. Como é que está essa organização? Quando que acontece essa audiência pública? Bom, a audiência pública sobre o saneamento, e o que é importante ressaltar aqui, é que nós estamos falando da revisão do plano de saneamento de São Lourenço do Oeste, que já foi instituído há muitos anos atrás. Então, essa revisão ela deu entrada no projeto na Câmara de Vereadores, já passou também por audiências públicas promovidas pelo Executivo Municipal e houve um entendimento, né, dentro da Câmara de Vereadores que faríamos uma audiência pública da Câmara para tratar sobre o saneamento também. O que é importante destacar nessa questão? Talvez muitas pessoas não conseguem entender a grandiosidade de falarmos sobre saneamento. Quando falamos sobre saneamento, nós falamos sobre o tratamento de água potável, fornecimento dessa água potável aos munícipes. Nós falamos sobre o esgotamento sanitário. Nós falamos também sobre a coleta dos resíduos sólidos do nosso município, o nosso lixo produzido diariamente, e que não é pouco, viu, Felipe? Nós produzimos, em média, cada habitante, pouco mais de meio quilo de lixo por dia. Então, tudo isso tem que ser coletado, tratado e dar um destino final para que a gente cuide também da nossa natureza. E também nessa audiência pública será tratado sobre a drenagem e o manejo das águas pluviais. Quando a gente fala de meio litro de lixo produzido por dia, a gente não tem ideia do quanto isso movimenta. Estamos falando mais ou menos aí de praticamente 15 mil quilos, 15 mil litros de lixos produzidos diariamente. Perfeito. É um volume significativo, né, Felipe? Assim, e talvez a gente tenha que tirar a prova na nossa casa, né? Talvez cada dia lá, quando você pegar e fizer qualquer movimento, você pegue e pese o seu lixo ou tente sentir pelo menos o peso da sacolinha que você está depositando lá no lixeiro para posteriormente ser coletado. Você vai ver sim que é significativo. E ainda mais nós aqui no Sul que tomamos um chimarrão todo dia, só de erva mate deve dar meio quilo cada família aí. Mais ou menos por aí, se não mais, né? Por aí. Mauro, são 4 os eixos principais a serem trabalhados nessa audiência: coleta de lixo, saneamento, abastecimento de água e a drenagem. Isso. 4 temas fundamentais. Não existe uma cidade sem que esses temas estejam alinhados. A tua expectativa para qual desses assuntos tomar mais o norte das discussões nessa audiência? Olha, Felipe, assim, no dia a dia a gente percebe que a população cobra bastante sobre a questão do abastecimento de água, né?
Em alguns momentos a gente sente algumas dificuldades, tanto de captação, tratamento e também de reservamento dessa água e depois a disponibilidade às famílias da nossa cidade. E tenho também plena consciência que eu acho que o saneamento deverá ser tema bem forte, voltado à questão do tratamento de esgotos. É uma novidade que está chegando a São Lourenço. Ao longo dos nossos mais de 60 anos não tivemos essa realidade. E é fundamental. As obras estão começando a serem realizadas, embora já se tenha até a impressão de que está adiantado, mas é só a primeira etapa das obras, ainda tem toda a parte de tratamento que vai ser licitada ainda pela Casan, para depois entrar em funcionamento. É uma realidade que vai trazer muitas mudanças para o dia a dia das pessoas, né, Mauro? Sem dúvida, Felipe. Eu acho o entendimento tem que ser claro de todos nós, habitantes do nosso município. Até a gente fez um pequeno comentário agora, né? Há alguns anos atrás, a pessoa tinha um poço de água potável em sua casa e 5, 10 metros desse poço tinha fossa, né? E graças ao tempo e a investimentos que diversas administrações fizeram, pactuaram através de convênios, né? Foram feitos investimentos no nosso município para disponibilizarmos a água potável. E agora chegou a vez do saneamento, que era para tratar exatamente todo o dejeto que nós produzimos no dia a dia. E devolver novamente para a natureza todo esse dejeto de uma forma que não fique agredindo o nosso meio ambiente. Uma forma saudável de manter a saúde das pessoas em dia. Sem dúvida, né, Felipe? Talvez São Lourenço do Oeste seja um município que esteja beneficiado por isso, até pela cultura do nosso povo, pela forma com que nós conduzimos, e talvez os nossos índices de problemas aí com diarreia aí nos postos de saúde sejam pequenos, né? Existem sim, mas talvez seja um indicador bem pequeno, né? Haja visto outros municípios que tem no Brasil aí que não tem saneamento nada, zero, esgoto a céu aberto, e é por isso mesmo que o governo nacional, não é, o federal no caso, ele implantou, né, o plano de saneamento nacional, né? Então com expectativas e metas para que os municípios cumpram até o ano de 2033. Então tudo isso está acontecendo e, obviamente, eu tenho certeza que São Lourenço está num processo adiantado, até porque a gente sabe que tem alguns municípios que sequer começaram, né? Exatamente, esse é um ponto que a gente gostaria de destacar, que a impressão de que está chegando tarde, mas quando, na verdade, está sendo uma realidade acelerada. São Lourenço, aqui na região, acho que dos municípios que eu tenho conhecimento, São Domingos tem saneamento. Felipe, sinceramente, eu não tenho esse conhecimento, né? Eu posso falar de Pato Branco, né? Eu posso falar de Vitorino, que a gente sabe que está fazendo os investimentos, né? Agora eu tenho conhecimento do nosso município, mas sem dúvida nenhuma é uma obra que vai trazer inúmeros benefícios para nós lourencianos. Tá certo. Outro ponto que a audiência vai estar debatendo é a participação da população. Quem quer participar? Como que pode fazer, Mauro? Felipe, eu agradeço e aproveito a oportunidade, então, para fazer o convite a todos os munícipes do nosso município, para que, se puder se fazer presente na Câmara de Vereadores, no dia 26, próxima terça-feira, às 19 horas. Se não puder estar presente, será transmitido através das redes sociais da Câmara, né, nos canais de comunicação aí do Facebook. Mauro, passada a etapa das audiências públicas, a Câmara ela tem empregado vários trabalhos, vários esforços para manter atualizada junto às necessidades da comunidade lourenciana. Qual é o trabalho que tu acha que vai dar o tom ainda nesse ano de 2023? Olha, Felipe, assim, são diversas tratativas. Eu vejo que uma das coisas que já está andando é o nosso plano de mobilidade urbana aqui em São Lourenço do Oeste, que ele já foi feito alguns estudos pela Câmara de Vereadores, foi formada a comissão, juntamente com o Executivo, juntamente com a CIS do CDL. Já conseguimos do Executivo que efetivasse a contratação do plano de mobilidade. Então, eu acredito que tudo isso vai dar um norte para São Lourenço do Oeste. E, sem dúvida nenhuma, agora já nos próximos dias temos o PPA, o Plano Plurianual, para tratarmos. Temos também a LDO, né, que é a aprovação para o próximo ano, né, da parte orçamentária do nosso município. Então, são algumas coisas que deverão ocorrer aí nos próximos dias dentro da Câmara de Vereadores. Trabalhos administrativos que muitas vezes o cidadão não faz ideia do que está acontecendo, né, Mauro? Pois é, Felipe, eu queria até enfatizar aqui, hoje a gente brincava lá, né?
quem faz parte das comissões de legislação, todos os projetos que passam na Câmara passam por legislação. Então, normalmente tem um pouco mais de trabalho. Então, eu normalmente seguro bastante projetos, posso direcionar alguns projetos sim, mas eu acabo segurando bastante projeto, estudando eles bastante para que a gente possa dar o nosso parecer aí para a votação dentro da sessão plenária. E a Câmara de São Lourenço ela tem um diferencial que é a celeridade das matérias. Dificilmente acumula muito, né? Matérias que entram em 2, 3 semanas já tem apreciação. Alguns projetos maiores têm debates, mas a maioria tem uma celeridade interessante. Felipe, assim, veja bem, vamos falar em questão de projetos que são voltados às entidades, recursos às entidades. Historicamente, sempre faz-se a utilização de recursos públicos para auxiliar as entidades, sejam elas idosos, seja ela clubes esportivos, sejam elas associações comunitárias, sejam elas clube de mães. Então, normalmente, essas matérias a gente acaba fazendo algumas reuniões em conjunto entre todos os vereadores e, havendo o consentimento e o entendimento de todos, a gente faz a votação em conjunto. Caso contrário, e um exemplo típico é esse do saneamento que nós falamos há pouco tempo, a gente acaba segurando mais tempo o projeto, analisando melhor, convocando uma audiência pública para ampliar o debate sobre o tema. Então, nesse sentido, acho que a gente tem que pensar sempre em celeridade, até porque eu acredito aí que boa parte das pessoas acabam desacreditando dos políticos, né, e de suas ações, e nós aqui em São Lourenço pensamos diferente. Mauro, mais alguma consideração que tu considera relevante para os espectadores do Destaque Regional? Eu só queria enfatizar, Felipe, essa questão do plano de mobilidade. A gente percebe nas redes sociais, a gente acompanha, a gente gosta de ver comentários nas redes sociais, mesmo sendo negativos, não tem problema nenhum, até porque com alguns comentários que são negativos nos ajudam a pensar sobre o assunto e contribuir. Então, em relação à mobilidade, eu queria tranquilizar a população lourenciana, porque já foi contratado o plano, já existe uma pesquisa, inclusive, para todo o lourenciano responder. Ela está disponível no site da Câmara, no site da Prefeitura, da CISO, do CDL. Se precisar, eu tenho, inclusive, posso passar. É um primeiro passo do nosso plano de mobilidade, de tantas outras pautas que terão pela frente. Então, as outras pautas que eu posso citar, Felipe, até tem uma colinha aqui para comentar, eu posso falar assim que dentro do plano de mobilidade da contratação, ele vai estudar o transporte público coletivo, a circulação viária, a questão da nossa infraestrutura do sistema, a acessibilidade, muito importante, tratativa nos dias de hoje, a integração dos modos de transporte, se é bicicleta, se é moto, se é carro, se é ônibus, é caminhão. Vai estudar também o transporte de carga dentro do nosso município, a questão dos polos geradores de viagem, onde que inicia, onde que passa, onde que parte, a questão dos estacionamentos, que esse é o tema principal, né, que todo mundo está nos cobrando, né? Vai também falar a questão de horários controlados de circulação e bem como tudo isso será compartilhado na medida do possível com toda a população. Mas, obviamente, é um projeto que foi contratado e tem um prazo, 18 meses de implantação. Já está acontecendo, já estamos andando. Então, provavelmente, aí no finalzinho do próximo ano, início de 2025, já teremos uma decisão clara de como conduzir o plano de mobilidade em São Lourenço do Oeste. E esse é um plano que ele não acontece imediatamente. São 18 meses para elaboração, prevendo ações há 10 anos, 15 anos, para serem concretizadas, para serem levadas ao dia a dia da população. Essa é uma outra questão importante e foi bom que você tocou no assunto. Veja bem, se nós pegarmos lá nas redes sociais os comentários, se tiver 100 comentários, 20 diz que tem que fazer uma coisa, 30 diz que tem que fazer outra, outros 40 diz que tem que fazer um outro modelo, né? Então, a contratação do plano de mobilidade vem justamente nesse sentido para ser mais assertiva essa decisão a ser tomada dentro do nosso município. Então, eu tenho certeza absoluta que nós teremos no futuro aí um trânsito em São Lourenço do Oeste melhorado, mais seguro e, quem sabe, aí com vagas de estacionamento para todo mundo aí. Mas eu digo uma coisa, eu não posso afirmar hoje se isso vai melhorar significativamente, porque a crescente de número de veículos dentro do nosso município ela é significativa. E não é só em São Lourenço, é a nível nacional e mundial, né? Muito carro aí na rua. Aí. Basicamente, São Lourenço tem aproximadamente 25 mil habitantes e pelos números que o próprio Detran informa, é basicamente um veículo para cada morador, sem considerar ainda que tem muitos carros que estão com IPVA
vencido, que não entra nessa estatística, carros que vêm de cidades vizinhas, que não entra nessa estatística, e também aqueles carros que não têm registro, que tem umas quantas Vespinha andando aí pela rua que também são automóveis e não estão registrados, né? Sim, perfeito, né? Eu não lembro o número exato de cabeça agora, mas se não me engano são 22 mil veículos registrados no Detran emplacados em São Lourenço do Oeste. Obviamente tem pessoa, por exemplo, que deixou o carro emplacado aqui e já não mora mais em São Lourenço. Isso também faz parte da estatística, né? Mas é óbvio que é quase um veículo por habitante, né? Então, daqui a pouco tem a pessoa que é colecionador, tem 2, 3, 4 carros, então sai com um só. Mas, sem dúvida nenhuma, é um número expressivo de veículos e as ruas são as mesmas, os estacionamentos são os mesmos, os locais de fluxo são os mesmos, né? Então, a gente espera, assim, que com o plano de mobilidade a gente consiga construir aí uma malha viária mais segura para São Lourenço do Oeste e que traga mais conforto a todos. A participação da comunidade nessa pesquisa, ela tem uma data estipulada para ser encerrada, mas ela não teria sido definida até início do mês de setembro. Até o momento, foi definido até quando esse questionário vai ser aplicado? Quem é responsável pelo plano de mobilidade é o Sim Catarina, né, que foi contratado pelo município. Nós não temos uma perspectiva de encerramento da pesquisa ainda. Eu acredito que deva transcorrer aí pelo mês de setembro ainda. Até porque ela, encerrando a pesquisa, se tem uma audiência pública para tratar do resultado dela, né? Na verdade, assim, num primeiro momento, eu acredito que não tenha uma audiência pública, tá? Num primeiro momento, baseado nessa pesquisa, começam a vir técnicos para São Lourenço do Oeste e efetivamente estudar o trânsito em São Lourenço do Oeste, com números, com dados já da própria pesquisa, né? E é óbvio que essa construção, e até mesmo aqui no próprio plano fala, integração dos meios privados com os públicos, né? Então, você imagine hoje, por exemplo, as empresas da nossa cidade, né? Existe um transporte privado significativamente, né? Muito grande. E isso tudo não casa, porque uma empresa começa num horário, a outra em outro, a outra em outro. Então, tudo isso vai ter que ser um polo gerador de informações, né? E que vá para o papel e que futuramente seja tomada a decisão. Mas, sim, a população vai ser ouvida, tá? Vai ter um momento que vai ser construídas as audiências públicas. Até porque, para se cobrar um estacionamento futuramente em São Lourenço do Oeste, tem que ser transformado em lei. Para ser transformado em lei, tem que estar constituído o plano de mobilidade. E, nesse ponto, a integração das forças e das entidades e também órgãos públicos. Não tem como fazer um plano dessa magnitude isoladamente. É isso que eu falei antes, né, Felipe? Comentários. Um pensa uma coisa, outro pensa outra. Então, assim, eu sou do vamos lá, números, dados, estatísticas, conversa, né, bate-papo. Já diria um político antigo aí que vale mais 2 horas de bater-papo que 2 minutos de tiroteio, né? Exato. Então, esse é o momento aí da construção. E isso acontecerá, sim, aqui em São Lourenço. Certo. Mauro, mais alguma consideração? Eu só gostaria aqui de enfatizar o nosso bate-papo do trabalho da bancada do MDB na Câmara de Vereadores, do vereador Mauro Miquelon, do vereador Renan Fedrigo, da vereadora Marlice e do vereador Edson Ferrari, de alguns recursos aí que foram captados para o nosso município, né? Então, a senadora Ivete da Silveira agora oficializou aí o repasse de uma emenda de R$1 milhão, que será utilizado para asfaltamento em São Lourenço. Temos também o nosso parceiro, o deputado federal Valdir Cobalcini, que nos auxilia bastante com recursos. Também há pouco tempo atrás fez uma emenda de R$1 milhão. O deputado e presidente da Assembleia Legislativa, né, de Santa Catarina, Mauro de Nadal, também contemplou um perímetro da área industrial de Faíslo com asfalto. Temos também o deputado federal Rafael Pezente, contemplou uma máquina aqui em São Lourenço do Oeste. Então, esse é trabalho, fruto de toda a bancada do MDB de São Lourenço do Oeste, e nós, sem dúvida nenhuma, queremos construir um município cada vez melhor. O MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, é uma das legendas que tem a maior representatividade na bancada de vereadores da Câmara. São 4 vereadores de 9 de um total. Com certeza é uma bancada que tem sua força, tem sua expressividade e tem seus trabalhos. E o Destaque Regional, Política em Destaque, está aberto para quando vocês tiverem novidades, estarem trazendo aos nossos espectadores. Felipe, agradeço novamente a oportunidade e quero dizer assim que a gente vai estar sempre à disposição de vir aqui, conversar com a população, levar as informações da Câmara de Vereadores a toda a população lourenciana e, obviamente, contem conosco a todo dia, a toda hora, para que a gente construa um São Lourenço cada vez melhor.
Mauro, muito obrigado pela tua participação no Política em Destaque. Eu que agradeço. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua atenção. Voltamos na próxima semana com mais informações da política de São Lourenço e região. Fechou o brick.